Fala família Palmeiras, uma excelente segunda-feira, um bom início de semana aí para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Verdão após essa grande vitória neste domingo pelo Campeonato Brasileiro contra a equipe do Botafogo lá no Rio de Janeiro. Resultado que deixou o Palmeiras ali 4 pontos atrás do Flamengo com um jogo a menos. Estou trazendo um corte com essas últimas informações e análise dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Apesar de ter colocado um time forte, também conseguiu rodar algumas peças, Vinícius. Isso com certeza, viu, Bruno? Abraço para você, para os companheiros, fãs de esportes. Palmeiras já pensando também na Libertadores quinta-feira, mas tem essa grande vantagem, né? Pode perder até por 3 gols de diferença para o Universitário em casa, abriu 4-0, que avança à próxima fase. Então, nesse jogo contra o Botafogo, quase força máxima, poupou apenas 2 jogadores, Maurício e o Rubens Souza, que foram titulares na partida contra o Peru, ficaram no banco de reservas e o Palmeiras conseguiu mais um bom resultado, mostrando a sua força como visitante nesse Campeonato Brasileiro. Vocês já destacaram esses números na primeira entrada, são 9 jogos como visitante nesse Brasileirão, 7 vitórias, 1 empate e apenas uma derrota, mais de 80% de aproveitamento. Lembrando que 2022 o Palmeiras foi campeão fazendo a melhor campanha como visitante da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos e pode bater essa campanha esse ano, mas tem todo o segundo turno pela frente. Nesse jogo, o Murilo foi titular depois de muito tempo, ele não jogava desde a partida contra o Inter Miami pelo Mundial de Clubes, já ficou recuperado, já estava recuperado, né, nos 2 últimos jogos, ficando no banco de reservas, mas agora foi titular. Ele foi substituído no segundo tempo, mas nossa equipe já apurou aqui, não foi uma contusão grave, apenas um desgaste muscular, exatamente por falta de ritmo de jogo, e ele deve jogar, ficar à disposição para o jogo na quinta-feira. Nesse jogo de quinta-feira, o Abel sim deve preservar alguns jogadores, como os 2 atacantes, o Flaco Lopes e o Vitor Roque, que foram titulares nos 2 últimos jogos. Outra questão que veio em pauta nesse jogo contra o Botafogo é sobre a renovação de contrato do técnico Abel Ferreira. Mais uma vez ele falou sobre isso e tentou explicar também o imbróglio envolvendo o Al Sadd. Em 2023 ele assinou um pré-contrato com a equipe árabe, voltou atrás e renovou o contrato com o Palmeiras. Então o técnico alviverde falou também sobre essa questão. Vamos ouvir o técnico Abel Ferreira. No final de 2023 eu tive mais uma vez a possibilidade de sair em condições extraordinárias. Mas quando fomos campeões, eu olhei para a minha família, os mesmos que disseram para eu não vir, foram os mesmos que disseram daqui não vamos sair. No final de 23, depois de sermos campeões, eu disse, eu fico. Essa imagem está em todo lado. Eu disse, eu fico. E fico pelos meus jogadores, fico pelo todo o staff e pelas pessoas que trabalham no clube e fico pela nossa torcida. Vocês não me conhecem, nenhum de vocês me conhece, nenhum. Nem vocês aqui, nem aqueles que estão a comentar, ninguém me conhece. Porque se vocês me quisessem realmente conhecer e saber quem é o Abel, vocês perguntavam às pessoas que trabalham comigo. Não iam perguntar a jornalistas que não gostam do Palmeiras ou que não gostam do Abel, com pessoas que trabalham comigo, com os meus ex-presidentes, com os meus ex-jogadores, com os meus atuais jogadores, com os meus atuais presidentes. Eu queria conhecer o Abel, viu, Bruno? Tomar um vinhozinho com ele, bater um papo, jogar aqui o esporte que ele pratica, o pádel que ele pratica aqui na academia de futebol. Eu queria também conhecer o Abel, mas ele é bastante fechado nessa questão, principalmente com os jornalistas. Nem bom dia ele dá para o jornalista passando ali na zona mista ou na entrevista coletiva, então é difícil conhecer o técnico do Palmeiras. Mas tem mais uma boa notícia aqui no Palmeiras, está chegando mais um reforço, o goleiro Carlos Miguel desembarcou no Brasil nesse domingo, nessa segunda-feira, vem à academia de futebol para realizar exames médicos e assinar o contrato e deve ser anunciado nesta semana como novo reforço do Palmeiras, o 10º nessa temporada. Bruno. Tá bom, Vinícius, obrigado, viu? Vamos falar então bastante sobre as declarações aí do Abel, o desabafo ali na entrevista, mas também bastante sobre o Vitor Roque, porque vejam só os números do Tigre, hein? 4 gols nos 31 primeiros jogos, 2 nos últimos 3. 2 assistências, participação em gols também, o número é positivo, finalizações por jogo então também aumentou bastante e as grandes chances criadas, aí o número é
uma leve melhora, mas é um Vitor Roque que foi muito importante no jogo, tem sido mais participativo e no jogo de ontem deu uma bela assistência aí pro Felipe Anderson, Jailson. E a assistência de ontem, o contra-ataque, né? O Flaco Lopes que dá a bola para ele. Verdade. Justamente por quê? Porque ele abre, porque ele sabe que ele pode abrir pro lado esquerdo e o Flaco Lopes, por exemplo, poderia ocupar aquele espaço. É um cara que se entende melhor quando tem uma companhia no ataque do que quando está isolado. Então o Flaco Lopes dá o passe, o Felipe Anderson foi inteligente, ele viu o Felipe Anderson passando, já deu logo o passe de primeira e o Barbosa foi no balanço, né? O Felipe Anderson, balançou, fingiu aí a tentativa de cair no ataque. Mas enfim, o Felipe Anderson balançou de que iria pro lado esquerdo, o Barbosa foi todo e aí comeu poeira, não teve como pegar, o Felipe Anderson deu 2 tapas na bola e fez o gol decisivo. E aí essa jogada que a gente estava falando lá no início, a grande defesa do Everton, mas também o Correa, né? Pelo amor de Deus, a torcida do Botafogo já tinha uma expectativa maior do Correa, até pelo currículo dele. Tinha. Tinha uma expectativa maior, até pelo currículo dele, e o Correa até agora não disse a que veio, né? E ainda perde um gol desse. Gol importantíssimo, que seria contra o Palmeiras. Então, assim, é complicado. Por isso que a torcida depois, no final, ficou lá no final do jogo, né? Vaiando, com raiva do desempenho da equipe. Porque, assim, no primeiro tempo, o Botafogo teve a oportunidade de abrir o placar, não fez, aí toma um gol contra o time mais cascudo também, que é o Palmeiras, aí fica a situação mais complicada. E aí o Felipe Anderson marcando, ele e o Facundo foram titulares ontem, né? Rodou um pouquinho, né? O elenco, o Kelvin também, né? Foi titular. Sim. E já, porque assim, tinha um desgaste aí da viagem da Libertadores, não é, Donk? E mesmo assim o Palmeiras conseguiu colocar um time forte e vencer. E deu tudo certo em termos de planejamento. O Abel destacou e tem toda a razão na reclamação em relação à questão de calendário, porque tem toda a questão logística da viagem. E esse é um jogo que não dá para você negociar muito, né? Dentro da pretensão do Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Palmeiras, para mim, já são os principais candidatos ao título. E com uma sequência que a gente até acabava de falar do Flamengo, não dá para o Palmeiras negociar muito no Campeonato Brasileiro. Então consegue ter essa atuação, esse resultado, podendo saber que pode mesclar bem mais o time, poupar na Libertadores, uma vez que a classificação às quartas de final já estão engatadas. Então ainda que tem as mudanças, mas mais uma vez a dinâmica Flaco e Vitor Roque dando muito certo. Só para falar que isso daí é pena. Esse lance foi bem reclamado. O que você achou, Jailson? Se fosse o contrário. Ia ter reclamação, Jailson? Se fosse o contrário. Eu também achei pena. Você achou pênalti também? Achei. Hein? Se fosse contra o Palmeiras, como é que o Abel... Isso, o Abel já foi ali... já foi um reclamão desabafando ali na coletiva. Imagine se fosse o contrário. O que vocês acharam? Bom, vamos lá. Eu vou respirar fundo aqui, assim. Você já teve a oportunidade, por exemplo... Né, The Word... O Donquinho faltou nessa... É verdade, o Donquinho faltou nessa aula. É verdade. The O cara world citando... a big stage. Citando Shakespeare, Isso é né? Shakespeare. Sim. O mundo é um grande palco. Sim. Ele falou ali, o Vinícius Nicoletti, nosso repórter, que conhece. queria conhecer, né? Que não conhece. Fico imaginando como é que deve ser a experiência de degustar, né? Um bom gelocotom ali com o Abel Ferreira. Ele deve ser mais um gelocotom ali, né? Um gelinho e tal. Eu não sei se deve ser uma experiência tão boa, porque, pô, o cara só reclama, as entrevistas dele, elas, só reclama, cara. Elas são chatas. Têm sido chatas. E a próxima vez, assim, que tiver uma entrevista do Abel, quando tiver um linha de passe, eu queria apresentar um linha de passe, um Sport Center, mas aí não com vocês e nada contra vocês. Claro. Mas é porque vocês são comentaristas esportivos. E aí, no caso, tinha que chamar para comentar o Cortella, o Karnal, o Pondé e o Clóvis de Barros. Porque fica assim, a gente apontando o dedo pro Abel e o Abel apontando o dedo pra gente e a torcida apontando o dedo para todo mundo. Porque fica uma discussão ética, moral e não uma discussão esportiva, né? As entrevistas viraram isso. O que me incomoda é sempre ter que ter um tom bélico. Assim, é sempre. Não tem essa coisa. E ele fala do personagem, que eu entendo, às vezes ele adota um perfil para proteger o seu elenco dentro daquilo que ele julga melhor no momento. Mas tem vezes que é, mesmo sendo um personagem, que é desrespeitoso, que é grosseiro. E aí eu acho que não valida. Você achou que ontem foi?
Não, ontem acho que não foi... Mas o tom eu achei... eu não acho que foi desrespeitoso, mas o tom foi acima, assim, de forma desnecessária. Fala da questão lá do pré-contrato, porque era um assunto que surgiu. E a pergunta era bem relevante. Era bem relevante, não era nada apontando nada, o dedo para o Abel. Então, assim, era um assunto que estava em destaque, tinha que ser feita essa pergunta. Então, me incomoda muitas vezes esse tom bélico, e às vezes não precisa disso, sabe? Ele tem muitas reclamações, como eu falei agora, do calendário, que são pertinentes. E o que eu lamento, porque o Abel, do começo da passagem dele pelo Palmeiras, as entrevistas coletivas eram muito boas. Sim. Ele sempre tem muito conteúdo, sempre traz coisa legal de ouvir. Só que ultimamente tem ido muito para essa linha. A gente vendo a entrevista, fica vendo assim, pô, o Abel chato, fica falando isso, aquilo. E o Abel vendo, fica falando assim, pô, os caras ficam julgando se eu tenho caráter, se eu não tenho caráter, se tá certo ou se tá errado. E aí fica a discussão, fica essa e não sai disso. É uma bola de neve. Eu não fico julgando o caráter do Abel Ferreira. Não é isso. Ele fala o que ele bem entender, mas é chato. É exatamente o que você falou, ficar um apontando pro outro. É assim, ontem o time dele, depois de golear na Libertadores no meio da semana, né? Aí ele ganha de novo fora de casa contra um adversário complicado, e ali ele tinha, sei lá, podia enaltecer, deve ter enaltecido em determinado momento da coletiva até, mas enfim... Chegou naquele corte, naquele recorte, ele tinha que subir o tom, como o Dom que falou, para reclamar de alguma coisa. Isso porque, é o que eu estou falando, porque esse pênalti aí, que para mim foi pênalti, não foi contra. Se fosse contra, seria pior ainda. Aí seria reclamação em cima de reclamação. Às vezes se fingem de mortos. Não é que se fingem, eles simplesmente aguentam o repuxo. O Palmeiras foi Palmeiras, mais uma vez. Quantos resultados na era Abel não foram conseguidos desse jeito? E, mais uma vez, o Palmeiras foi muito cascudo. Eu gosto da maneira como o Abel, a gente fala muito desse negócio de poupar. O Abel não poupa, ele dosa. Ele faz uma dosagem entre titulares e reservas, uma dosagem que, inclusive, vem desde os jogos anteriores. Isso tem sido muito importante para essa caminhada do Palmeiras. Eu vejo como uma dosagem inteligente. Inteligência. Não só de hoje, antes de tudo, inteligência. Você concorda? Sim, ontem, por exemplo, o Palmeiras pôde jogar um pouco mais à vontade em relação a isso, pelo resultado que fez no Peru. Essa dosagem inteligente que você cita, Abel, ela vem muito por conta desse trabalho de anos do Abel no Palmeiras e no futebol brasileiro, porque o conhecimento dele, tanto pro lado bom quanto pro lado ruim do calendário, permite com que ele tome a frente e fale, não, será desse jeito, hoje vou colocar esse, não vou colocar aquele, porque daí não tem barulho externo nenhum capaz de interferir nessas decisões. E que colha frutos num jogo difícil como foi esse. Ontem o Kelvin, né, pela direita. Um jogo bem pesado e o Palmeiras mais uma vez se mostrou competente nessas horas. O Palmeiras aliviou 2 ou 3 peças do seu time, né? Isso. Então o Kelvin entrou na direita, depois entrou o Giai. Aliás, o Giai comete um pênalti no Correia, no finalzinho, 43 do segundo tempo, que a arbitragem esquece completamente que existiu, mas foi pênalti. A imagem mostra. É um chute por trás, o Correia cai e fica por isso mesmo. Mas e o Felipe Anderson também foi um jogador que entrou para aliviar outros que poderiam estar jogando ali. E acaba fazendo o gol, né? O Felipe Anderson não foi titular, foi o Sousa, naquele lado esquerdo ali contra o Universitário. Mas ele manteve o que deu certo, que é a dupla Flaco. Como é que é o nome? Flaco Roque. Dupla Flaco Roque. Vitor Lopes. Que funcionou muito. É que eu fiz aqui uma enquete, qual seria melhor, Flaco Roque. Que o Vitor Lopes cria um terceiro jogador, que não existe. E essa dupla arquiteta o gol finalizado pelo Felipe Anderson. Ninguém vai falar do goleiraço Everton salvando, só falam quando ele falha? Mas o John também fez boa defesa ontem. Só que é importante lembrar que o Botafogo, ele sim poupou. Sim. Ele sim, Botafogo é a exceção dos zagueiros. A exceção ali do Marlon Freitas no meio, assim. Do meio para frente, aquela parte ofensiva ali era totalmente reserva. Não era o time do Botafogo. E ainda assim, no primeiro tempo, criou uma série de situações. Como você falou aí, o Everton tem uma defesa ali que eu acho que o Correia chuta mais em cima dele do que exatamente ele fazer a defesa. Mas fez a defesa, que era no lance cara a cara. Então é um jogo desequilibrado em função do resultado na Libertadores. O Palmeiras se classificou já na Libertadores. Ele vai fazer um jogo para cumprir tabela contra o Universitário. E é quinta-feira, né? É quinta-feira. O Botafogo joga antes. Botafogo é... É quinta também, desculpa. É quinta também. Quinta-feira. Quinta também. Só que o Botafogo vai subir a serra.
E vai subir a serra, vai jogar em Quito. Contra uma LDU, num jogo muito mais pegado, muito mais difícil e sem a vantagem que o Palmeiras construiu. O do Botafogo está aberto e o do Palmeiras está decidido. Você citou lá o lance, a gente tem um lance para mostrar. Do pênalti do Giai, tá bom? Vamos rodar aí? Olha aí, Eugênio. É agora, que vem por trás do Giai agora. Pimba, derruba. É o Giai no Correia, é isso? Tem que pegar a câmera. Aí, essa câmera é invertida, ó. O Correia tá com o pé no chão, o Giai vai chutar, ó. Pá! Pênalti. É pênalti, né? O jogador não pega a bola. Nenhuma dúvida. Alguém tem dúvida? Alguém discorda? Mari, professor, eu também acho pênalti. Eu, no calor do jogo, até nem dei tanta importância para esse lance. O árbitro também não. É porque a câmera tá do lado de cá, né? Mas eu posso, ele não. Mas essa câmera invertida aí, ela é muito clara, né? Eu tenho replay. E foi completamente ignorado pela arbitragem, assim. A gente vê muita reclamação daqui, dali e tal. Chia de um, o Abel mesmo, chia pra caramba, reclama de arbitragem do lado do outro. Ontem... passou quietinho, né? E o próprio Botafogo também não fez muito barulho. Mas foi pênalti. Pênalti não marcado, que poderia ser, se fosse convertido, o gol de empate do Botafogo no jogo ontem, já no finalzinho. Esse lance é 43 e alguma coisa do segundo tempo. E que talvez fosse um resultado mais justo para o que foi o jogo. Sim. Mas como justiça e futebol não tem necessariamente a ver uma coisa com a outra... Um jogo, assim, é um grande jogo, que virou um clássico do futebol brasileiro nos últimos anos, só que nesse momento ele acontece sob a sombra da Libertadores. Então o Botafogo não coloca seus principais jogadores, o Palmeiras coloca quase todo o time titular, mas um ou outro ele poupa. Porque não está o foco ali, o foco está no meio de semana. É muito desigual, porque o Botafogo tem dois adversários, o bom LDU e Altitude. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, amigos, em cima desse jogo de ontem e da derrota do Botafogo, né? O Flamengo, que é o líder, está com 43 pontos, o Botafogo está com 29. São 14 pontos já atrás do Flamengo, que é o líder, o Botafogo, que é o atual campeão brasileiro. O Botafogo tem um jogo a menos, é bom lembrar e frisar, o Flamengo já disputou 19 jogos, o Botafogo disputou 18. Estou trazendo aqui agora uma análise do GE.com dessa vitória do Palmeiras contra a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro. Abre aspas, Palmeiras usa fator Libertadores, gera desgaste e cola na ponta do Brasileirão. Verdão entra com titulares em campo contra o Botafogo depois de golear o Universitário e ganha força em caça ao Flamengo na tabela da competição nacional. O Palmeiras aproveitou a larga vantagem construída no jogo de ida das oitavas de finais da Copa Libertadores contra o Universitário para usar quase tudo que tem de melhor e assim venceu o Botafogo pelo placar de 1-0 no Newton Santos, pela 20ª rodada do Brasileirão. Tranquilo na competição continental, o técnico Abel Ferreira conseguiu usar titulares contra o Botafogo e também gerir questões físicas no elenco. Os 3 pontos conquistados no Newton Santos deixam o Palmeiras na vice-liderança do Campeonato Brasileiro com 39 pontos, 4 a menos do que o Flamengo, mas com um jogo a menos também. Agora o time comandado por Abel Ferreira pode novamente focar na Libertadores. Na quinta-feira ele entra em campo para garantir a sua vaga nas quartas de finais da competição. Enfim, essa foi uma análise aí do GE.com. Palmeiras que já nesta segunda-feira já vai começar o seu trabalho de sua preparação para esse jogo contra o Universitário e também agora fica a expectativa do anúncio dos reforços que estão chegando no Palmeiras. Carlos Miguel já está no Brasil fazendo exames médicos, possa ser que nesta segunda ou terça-feira no máximo deva ser anunciado pelo Palmeiras. Jefter deve chegar essa semana também para poder ser anunciado. E aí vamos aguardar se vai chegar o substituto do Rios ou não ainda nessa janela de transferências que fecha no dia 2 de setembro. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!